Não vivas para agradar os outros. A necessidade de agradar as outras pessoas pode te destruir de muitas formas. Hoje eu vou te dizer como isso acontece e as muitas maneiras como a necessidade de agradar os outros pode prejudicar a tua vida. Só que antes é importante entender o seguinte: não viver para agradar os outros não é o mesmo que buscar desagradar as outras pessoas. Porque tem pessoas que, por uma falta de discernimento, de evolução espiritual, imaginam que resolveram o problema sendo antipáticas, atacando as outras, dizendo coisas que realmente são duras o tempo inteiro. Essas pessoas estão cheias de agressividade e, como consequência, elas são antipatizadas. Como consequência, as pessoas as evitam. Como consequência, as pessoas se afastam. Como consequência, as pessoas às vezes reagem, são duras também. Então, isso acaba aqui prejudicando as relações sociais, isso acaba aqui acumulando sentimentos negativos e quem vive dessa forma tanto não resolveu o problema como pode inclusive piorar, né? Pessoas assim ficam cada vez mais amarguradas e infelizes. Então, a solução para esta carência, para esse desejo de agradar, não é buscar desagradar. Quem desagrada, no fundo, quer apenas reconhecimento da mesma forma, tá? Está se autoafirmando, quer transmitir uma ideia de poder, mas isso tem um custo muito alto e o custo é a própria felicidade na medida em que o tempo passa. Outra coisa que tu precisas entender é que muitas vezes é natural ser agradável. Então tem gente que acha que está proibido, né, ser agradável, que sempre seria uma fraqueza ou que isto poderia sinalizar carência. Não, fica tranquilo, pode relaxar, não tem problema algum, tá bom? Tem pessoas que são legais contigo, por que não ser legal com essas pessoas também? Tem pessoas que merecem a tua consideração, o teu respeito e, enfim, não tem nenhum problema tu sejas legal com pessoas que, poxa, elas merecem. Então, isso daí é apenas uma questão de justiça. É diferente do problema que eu quero tratar aqui. E o problema que eu quero tratar aqui é a necessidade de agradar. Necessidade esta que se baseia na busca por aceitação, na busca por reconhecimento dos outros. Pessoas que seguem neste caminho, da necessidade de agradar, elas se enfraquecem cada vez mais e mais a ponto de se tornarem escravas de todos, de qualquer um. E uma escravidão simplesmente porque elas precisam da opinião, da validação das outras pessoas. Isto sim é um grande problema. Estas pessoas, elas imaginam que o seu valor será obtido pelo reconhecimento das outras. E daí elas buscam o tempo inteiro chamar atenção, elas buscam o tempo inteiro fazer coisas para que obtenham aprovação e ficam viciadas nisso. Quando elas obtêm algum sinal de aprovação, elas se sentem bem. Quando elas não obtêm, elas se sentem mal. Cada vez mais a sua própria opinião sobre si mesmas se desvaloriza. Então, o que elas pensam de si, os seus valores, não tem mais importância no plano da sua vida. Quanto menos os seus próprios valores significam, quanto menos aquilo que elas pensam de si tem lugar em seu plano emocional, mais dependentes elas ficam das outras. Esse é o primeiro problema. Essas pessoas se tornam escravas, notando, às vezes, até notando, sabia? Elas notam, mas elas não conseguem resistir. Às vezes elas não notam, né, e se tornam escravas, o que é terrível. Outro problema é que quanto mais sedentas de aprovação estão, menos elas conseguem a tão desejada aprovação. Então a coisa fica terrível, né? Elas ficam em busca de algo que elas não conseguem, ou não conseguem na medida em que gostariam e vão se esforçando cada vez mais. E o outro lado até gosta, né? Quem não gosta de ser bajulado? Quem não gosta de ter alguém ali tentando chamar a atenção, né? Fazer tudo o que puder para agradar? Isso é legal, né? Aquele outro lado não vê porque
se esforçar para ser legal. Então aquele lado lá fica cada vez mais distante. E essa pessoa aqui que está desesperada, ela cada vez mais se vê frustrada. Na prática, ela percebe que não consegue realizar o seu plano de se tornar agradável aos olhos da outra pessoa. Então, é uma coisa que só constrói infelicidade. Como eu disse, né, cada vez mais, esta pessoa que busca agradar o outro, ela não se supre com a sua própria opinião e com os seus valores. Então, muitas vezes, ela faz coisas para agradar que estão na contramão dos seus valores, que estão na contramão daquilo que ela acredita. E todas as vezes que uma pessoa está na contramão dos seus valores, ela tende a ser infeliz. Ela pode até se suprir, ter algum tipo de excitação histérica, mas em um nível mais profundo a pessoa fica infeliz, porque a felicidade mesmo tem a ver com a vida de acordo com os valores, de acordo com aquilo que a pessoa acredita em um nível mais profundo. Então olha só a tragédia de quem segue por este caminho. Esse caminho não tem como desaguar em nenhuma forma de felicidade. A pessoa é escrava, a pessoa não consegue a aprovação que ela gostaria de ter na medida em que ela gostaria de ter, a pessoa se desalinha dos seus próprios valores e, portanto, se torna cada vez mais infeliz e se sente esvaziada. Enfim, isso aí é um rol de problemas que só até aqui já seria gigantesco, mas a coisa vai se expandindo, porque na medida em que a pessoa abre mão dos seus valores, ela deixa muitas oportunidades práticas para que ela seja humilhada. E ela não é humilhada por conta da maldade das outras pessoas, não. Ela é humilhada porque ela perdeu a base de sua vida, ela já abriu mão dos seus valores. Então, na prática, muita, mas muita humilhação vem deste tipo de coisa, dessa vulnerabilidade que é aberta. Tá, por que a pessoa não consegue se livrar disso? Qual é a dificuldade? A dificuldade é que ela, lá no comecinho, aprendeu que o importante é agradar a qualquer custo. Como eu disse, o segredo também não é desagradar a qualquer custo. Tem pessoas que merecem ser agradadas. Mas, enfim, lá no comecinho, ela não aprendeu a agradar quando fosse justo. Ela não aprendeu a agradar dentro de uma relação saudável. Lá no começo, ela não aprendeu a agradar mantendo os seus valores. Ela aprendeu a agradar a qualquer custo. O maior horror que essa pessoa tem é o de ser considerada desagradável. É o horror de desagradar outras pessoas. Então, se ela, pelo menos, não conseguir agradar, pelo menos ela imagina que ela conseguirá não ser considerada desagradável. Então, para essa pessoa que está muito fraca, muito vulnerável, que já não tem mais nada, não pode se alicerçar sequer nos seus próprios valores, porque já abriu mão. Então, pelo menos, a esperança de não ser considerada desagradável já vale a pena. Então, aquele que não é capaz de desagradar sempre sai do seu caminho. Então, tu tens que ter esta capacidade de desagradar outras pessoas. Mais uma vez, não é a obrigação de desagradar, tá? Não é o objetivo de desagradar, mas a capacidade de desagradar quando aquilo for necessário. E quando é que é necessário? Todas as coisas que te tiram dos teus valores, todas as coisas que te afastam da tua visão do certo ou do errado, todas estas coisas, elas não merecem o teu esforço, elas não merecem o teu empenho. É neste momento que tu deve ser capaz de agradar. Quando algo se desalinha, quando algo vai na contramão dos teus princípios e dos teus valores. É neste momento. Se tu não fores capaz de desagradar, tu entras no caminho da escravidão. Então, tu tens que ser capaz de desagradar. Ser capaz de desagradar. E não ter o dever de desagradar. Eu estou insistindo porque este ponto é um ponto que causa muita, mas muita confusão mesmo. Então, quando for necessário, quando houver um conflito com os teus valores, tu tens que ter a força,
o poder de desagradar para manter os teus valores intactos. Senão, isso significa que tu sistematicamente tornarás um escravo das circunstâncias e, pior, um escravo das outras pessoas, um escravo que inevitavelmente será humilhado. E isto é terrível. Não há felicidade que venha deste caminho aí. Então, tu tem sim que ter a coragem de desagradar outras pessoas. Se para ti desagradar é algo assim terrível, é porque tu já entraste na mentalidade de escravidão. É urgente que tu consigas te libertar. Essa libertação, infelizmente, ela implica em um sacrifício, em um esforço, em suportar essa dor que é terrível para pessoas que têm esta mentalidade. Mas se tu passares por isto, e não apenas uma vez, tá? Todas as vezes que forem necessárias, em algum momento a força vai ser despertada dentro de ti. Essa competência do Espírito vai ser ativada em ti, porque essa competência ela só é ativada quando há uma demanda sobre ela. Se a pessoa simplesmente se entrega, aí realmente essa força espiritual vai sendo diluída cada vez mais e mais. Só que ela pode ser ativada a qualquer momento. Não busca agradar as pessoas, ou pelo menos não busca isso em quaisquer circunstâncias, tá? Busca atender aos teus princípios, às noções de certo e errado. Busca fazer aquilo que é certo e evitar aquilo que é errado. E se isto desagradar outras pessoas, enfim, tu tens que suportar. Em algum momento a força vai ser despertada dentro de ti. Mas olha, para finalizar, a boa notícia é a seguinte: tu só desagradas as outras pessoas porque tu criaste uma relação onde foi um esforço tão grande para agradar que no momento que tu paras, as pessoas realmente se sentem desagradadas. Então, desagradar é um efeito colateral do teu desejo de agradar. As pessoas te veem, elas já te veem, se tu fizeste isso por um longo período, como se tu fosse uma espécie de servo que tem realmente que obedecer. E quando tu fazes qualquer coisa, elas acham isto intragável, uma espécie assim de desrespeito. Porque tu fizeste. Isso é muito, mas muito comum. Todo mundo já deve ter passado por isso. Em qualquer um dos lados da relação, né? Todo mundo já teve essa sensação em relação a alguém. Como é que essa pessoa... Poxa, essa pessoa aí está dizendo não? Como é que pode? Né? Todo mundo já passou isso. E por quê? Porque quem sente isso é porque é mal? Não. Quem sente isso, sente porque esteve num tipo de relação com o outro onde o outro se rebaixou, onde o outro abriu mão dos valores, onde o outro atendeu o tempo inteiro, chegando a um ponto onde aquilo parecia uma obrigação deste outro que sempre se rebaixou. Aí, né, parece intolerável. Então, se alguém, voltando à questão, se alguém sente que, poxa, né, que tu não agradaste, na verdade, isso tem a ver mais com o teu comportamento repetido. Como tu buscaste um tempão agradar, por conta disso as pessoas se sentem desagradadas. Olha só, a partir do momento que tu começares a não buscar mais tanto isto, a não ser quando isto for justo, quando a pessoa realmente merecer e quando isto estiver de acordo com os teus valores, mas enfim, se em todas as ocasiões isso não for, né, a tua busca ensandecida, aos poucos esta coisa, essa energia vai se limpando na tua relação com as pessoas. E aí, não tendo mais esse desejo ensandecido de agradar, cada vez tu desagradarás menos. Olha que coisa maravilhosa, né? A melhor forma de não desagradar é não buscando agradar. Não estou te dizendo que não buscando agradar, o tempo todo as pessoas estarão felizes contigo. Não, as pessoas também têm suas questões e tudo mais. Só que aumenta. E, mais uma vez, não buscar agradar não é o mesmo que buscar desagradar. Eu espero que este vídeo tenha ajudado, que ele tenha sido claro. Nós vamos falar muitas outras vezes sobre isso aqui neste canal, porque realmente tem alguns detalhes que confundem. E esses detalhes muitas vezes foram mencionados aqui neste vídeo. Então, me diz aí se a mensagem ela ficou clara para ti.
Se tu tens este problema, se tu realmente sentes que tu precisas de ajuda para superar isto, e eu faço essa pergunta porque a grande verdade é que a maioria tem esta dificuldade, em proporções diferentes, mas a maioria tem. Se este conteúdo te ajudou ou agradou de alguma forma, ajuda o canal curtindo e compartilhando. Até o próximo vídeo.